Deixa eu já trazer o nosso Rodrigo Oliveira, deixa eu inverter um pouquinho a nossa pauta, começar com o nosso Rodrigão, para que ele fale sobre a reunião de ontem do Copom, né, Rodrigo Oliveira? Ontem não, de quarta-feira do Copom, que estabeleceu a taxa de juros na casa dos 10,5%. Só que houve uma divergência interna e isso afetou o mercado. Parece que já há uma sinalização de que o Banco Central, né, de que o Conselho de Política Monetária não é tão, digamos que, não está tão unido assim quanto a gente imaginava. Rodrigo Oliveira, é isso mesmo ou eu estou viajando na batata? Boa tarde para você, querido. Pois então, boa tarde para você, boa tarde para o pessoal que está acompanhando a gente aí. Fui surpreendido, né, por essa inversão de pauta, o duplo twist carpado logo no começo. Estava aqui tranquilamente esperando meus coleguinhas, mas Não, mas Rodrigo, como você já entrou aqui na sala, eu falei, gente, não vou esperar o Rodrigo Oliveira ele vai ficar esperando até 12h40, então vamos lá, vamos inverter logo aqui a pauta para facilitar e liberar o Rodrigo para o almoço dele nessa sexta-feira, para ele cestar mais cedo. Eu vou confidenciar uma coisa para as pessoas aqui. O Wilson faz a pauta do programa e aí ele fala para você o seguinte: olha, fulaninho vai entrar antes de você, 10 minutinhos, ele entra 12h05. Você entra 12h40. Mas como assim, né? Será 12h05 mais 10? Lá onde eu fui criado era 12h15 o meu horário. Aí, mas bom, tirando essa parte. Sabe o que é isso? É formação de humanas. Formação de humanas. Não, Rodrigo, olha, vale para vocês, vale para toda a equipe. Prometo que vou melhorar. Vamos deixar a coisa mais organizada para não criar esse samba do afrodescendente com problemas mentais. Vamos lá, querido. Mas não. Isso é até uma piada interna agora, não pode mudar mais. Vamos lá. Então, o Copom teve aquela decisão dividida, eu falei com vocês ontem sobre isso, e o mercado ontem passou o dia tentando entender o que tinha acontecido. É óbvio que uma coincidência do tamanho da coincidência que aconteceu ontem deixa no ar aquela famosa frase: não acredito nas bruxas, mas que elas existem, né? Afinal de contas, os 4 indicados, porque é aquilo que eu expliquei ontem, todos olharam para uma mesma realidade e concordaram com uma mesma realidade. Olha, a situação está mais difícil. Levar a inflação para a meta está mais complicado, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, e lá está influenciando aqui também. Esse negócio do fiscal ficou meio mal parado, também trouxe dificuldade para a política monetária. Todos olharam para a mesa, concordaram com isso, e aí o grupo indicado pelo Lula disse: mas não precisa fazer nada, vamos manter tudo como está, porque aí eles vão ter que explicar terça-feira, quando sair a ata. Provavelmente vão dizer que, na visão deles, aquilo era meio passageiro, as coisas estavam se acomodando, não ensejava nenhuma mudança na política monetária que vinha sendo praticada, com um corte de 0,50 ponto percentual. Enquanto que o grupo, capitaneado aí pelo Roberto Campos Neto, defendia que, dada essa mudança de cenário, você teria que adotar mais cautela, que é como o comunicado explica tudo isso, e cortar 0,25. O fato foi que ontem foi um dia de bastante estresse no mercado, principalmente aí nessa parte dos juros futuros, e que está se repetindo hoje. O dia começou com alguma correção do movimento de ontem. Ontem, os juros futuros. E aí, por que isso é importante, né? Eu fico falando as coisas aqui e às vezes fica todo mundo me ouvindo aí pensando: eu vou almoçar até chegar alguém que eu consiga entender por que está falando esse monte de coisa. Mas assim, por que isso é importante? Imagina o seguinte: você tem uma empresa e você fala, cara, eu preciso comprar uma máquina nova, né? Uma empresa grande, uma máquina nova, né? Eu estive na AgriShow agora, o fazendeiro lá vai comprar um trator daqueles que vale 3, 4, 5, 10 milhões de reais. E aí, obviamente, a maioria, pelo menos, não tem esse dinheiro no bolso, né? Não vai lá e negocia à vista, então ele precisa de crédito. Quando ele vai emprestar dinheiro, o banco fala para ele o seguinte: olha, olhando aqui para a curva de juros, daqui a 10 anos, a taxa média
nesse tempo todo, vai ser 11%. Certo? Quando o Banco Central toma essa decisão e acontece o que aconteceu ontem, que é a curva empinar, né? Se inclinar com os vencimentos mais longos subindo mais, esse crédito acabou de ficar mais caro. E aí esse cara que ia comprar uma máquina, um trator, o que quer que seja, pensa duas vezes. Opa, tá meio caro esse negócio, acho que eu agora não vou fazer isso. Vou esperar um pouquinho para ver se o juro cai mais um pouco. Esse ruído causado nas últimas semanas, com mudança de meta fiscal, dificuldade de queda de inflação lá nos Estados Unidos, membros do Federal Reserve, lá do Banco Central americano, dizendo que os Estados Unidos não vai cortar juros tão cedo, tudo isso fez com que os juros futuros, né, não só os curtos, futuros curtos aqui para 6 meses, 1 ano, mas também os lá da frente, respondessem com um pouco mais de prêmio de risco, um pouco mais de taxa. E, obviamente, isso impacta a vida de todo mundo. Se você for comprar uma casa agora, ninguém está olhando para a Selic de hoje. Está todo mundo olhando para a Selic de 20 anos. Né? Afinal de contas, onde vai estar o juro? Onde a gente imagina que esse juro vai estar? Ninguém sabe. Mas tudo que é incerteza vira prêmio de risco. Então, quando a gente fala aqui de o fiscal está ruim, etc. e tal, não é porque tem um monte de malvadão lá na Faria Lima, né, um monte de rentista, tem essa história do rentista, como se guardar dinheiro que você ganhou, teoricamente, trabalhando honestamente, fosse um crime. E usar esse dinheiro para ajudar outras pessoas a fazerem outros negócios é criminoso, porque você cobra juro dessas pessoas. Ora bolas, se me sobrou algum dinheiro, algum esforço de despesa eu fiz para que me sobrasse um dinheiro, ou algum esforço de trabalho eu fiz para que eu tivesse uma receita ampliada. Então, é por isso que essa discussão interessa tanto, certo? E é isso que a gente viu ontem ficar estressado. Hoje saiu o IPCA um pouquinho mais alto do que a gente imaginava, e aí deixa eu só voltar aqui para esse juro longo, juro daqui a 10 anos, o que acontece? Se o mercado entende que o próximo grupo à frente do Banco Central, porque a partir do ano que vem nós teremos todos os 9 membros do Banco Central indicados pelo Lula, a partir de janeiro mais 3, o presidente mais 2. E aí lá no finalzinho do ano, os outros 2 remanescentes, que são os últimos a serem trocados. Cada um tem mandato aí de 4 anos, se não me falha a memória. Quando o mercado olha e fala assim, olha só, esse novo grupo lá na frente, 2025 e 2026, vai ser mais dovish, né? Vai ser mais relaxado. Eles olham para a situação da economia e não se preocupam, né? Ou não parecem se preocupar com o fato de a gente correr um pouquinho mais de risco de ter uma retomada inflacionária. O que você faz? Você fala, tudo bem, eu sei que daqui a 1 ano, 2 o juro vai cair, mas a inflação vai subir, e aí lá na frente, aquele 10 anos, vai precisar ser maior ainda para compensar essa inflação que eu tive aqui. Entendeu? É isso tudo que está em jogo. Muito bem, hoje saiu o número do IPCA, saiu um pouquinho mais alto do que o esperado, isso também acabou mexendo um pouco aí nas curvas de juros. Os juros vinha se acomodando, né? As pessoas tentando achar. O Haddad chegou a dar uma entrevista, falou, não, eu não tenho nada disso de Banco Central do Bolsonaro, Banco Central do Lula, mas ele mesmo, um dia antes da decisão do Banco Central, falou que era muito difícil ter um presidente do Banco Central indicado por outro presidente. Ora bolas, se é eminentemente técnico, não me interessa quem indicou, não é certo? Não é isso? Porque aí no outro dia ele teve que falar isso para poder acalmar um pouco os mercados e falar, olha, ninguém vai sair cortando juro na marretada, porque tem todos esses efeitos que eu falei para vocês. Então, o que aconteceu hoje é que o juro estava acomodando um pouquinho, aí veio o IPCA um pouquinho mais forte do que o esperado, também os Estados Unidos um pouco mais estressado, e aí os juros voltaram a subir aqui dentro também, subindo agora uns 5 basis points, uns 5 pontos base neste dia de hoje. Então,
Na terça, está todo mundo de olho agora, esperando a ata do Copom na terça-feira, que vai tentar dar aquela passada de pano para que pareça que os 4 que votaram por 0,50 não estavam tentando impressionar o presidente Lula, que até agora não indicou quem vai ser o presidente do Banco Central. Imagine você que você pode ser o próximo presidente do Banco Central, certo? O Lula vai indicar alguém que pode estar no Banco Central ou ainda não. Gabriel Galípolo é um dos favoritos, diretor de política monetária do Banco Central atual, foi secretário executivo do Ministério da Fazenda também. Você votaria pela redução no ritmo de corte, com o chefe pedindo tudo isso que tem pedido? Não, né? Então, é isso que ficou mal parado na decisão do Copom de quarta-feira. Você falou muito bem, né? Quer dizer, me parece que já há uma disputa ali pelo banco, pela direção ali do Banco Central para definir quem vai poder puxar mais o saco do presidente da República. E esse é um problema, assim, pelo menos essa é a minha visão de leigo, de homem que basicamente tem as suas 2 ações da Petrobras e que já tem tomado tufo nessas 2 ações da Petrobras há alguns meses. Porque esse é o problema, né, Rodrigo Oliveira? Quando você confunde política com política partidária, com política monetária, né, você tende a não tomar as decisões mais coerentes para a preservação da própria economia. Eu não sei se o mercado tem visto dessa forma, não sei se é essa a visão do mercado, que me parece que cada vez mais você tem uma simbiose entre política econômica e política partidária, uma simbiose que pelo menos na gestão do Roberto Campos Neto era possível de se ver de que havia pelo menos um distanciamento, pelo menos mínimo, entre a política monetária e a política partidária, não é, Rodrigo? É isso. E aí, assim, o que para o mercado é importante e que afeta o mercado é essa falta de segurança nisso tudo. Então, você olha para o grupo e fala, poxa, será que eles vão ficar tentando impressionar o chefe, mesmo tendo independência? E aí isso tudo vira prêmio de risco, faz as coisas ficarem mais caras, né? Se você não confia em quem está te vendendo, quem está comprando o seu carro, por exemplo, você coloca um precinho a mais para garantir que na primeira, segunda parcela você já tenha boa parte do dinheiro que você queria ganhar com aquele carro. É mais ou menos isso. O mercado financeiro faz isso também, coloca mais prêmio de risco. Então você tem isso. É tipo o comentário da Célia aqui, falando: olha, fico imaginando o que vai acontecer depois que o Campos Neto sair. E esse é o problema. O que vai acontecer? Por isso o Campos Neto, inclusive, estava falando que, poxa, seria legal se a gente tivesse a indicação do novo presidente logo, para acabar com isso de uma vez. Mas o Lula ainda não se decidiu, e é direito dele, não tem. Seria melhor se fosse, mas também não é um problema gravíssimo. O problema é que a gente ainda está com esse momento sem saber exatamente se vai dar para acreditar nesse pessoal ou não, ou no compromisso deles com o combate à inflação. E é isso que acaba gerando um pouco mais de tumulto, né, na condução da política monetária e acaba deixando tudo mais caro. Você pode até discordar do Roberto Campos Neto, o Pedro Cerise mesmo, né, que conversa com a gente ali na reunião de caixa, lá na InvStreaming, o Natália, que é o gestor de fundos também, eles acham que o Roberto Campos Neto está errado. Está errado no sentido de, olha, não precisava ter diminuído para 0,25 o ritmo agora, etc. e tal. Beleza, você pode discordar. O que você não pode, o que é difícil de colocar na equação é, poxa, esse cara que responde a lógica nenhuma, ele responde à cabeça de quem quer ganhar voto. E aí é difícil de a gente saber o que acontece com a economia. Isso tudo, novamente. Toda vez que vocês ouvirem a palavra dúvida, incerteza, fica difícil de saber, quer dizer, fica tudo mais caro.